Olá, boa noite. Hoje eu quero levantar um assunto aqui que, na minha opinião, vem sendo negligenciado sistematicamente ao longo da história da educação. Um debate que eu nunca vi acontecer e que eu acho que é relevante demais para que a gente deixe para lá. É sobre o recreio. Eu preciso conhecer a pessoa, eu não sei de onde que ela saiu, que determinou que 20 minutos é um tempo possível para o momento que a gente chama de recreio, que não devia chamar recreio. O intervalo é uma expressão mais do que boa. Talvez essa pessoa tenha baseado sua experiência do tempo, que é muito relativo, na fila do banco, no engarrafamento, ou sei lá, no atraso de uma pessoa, não sei, porque nessas situações 20 minutos realmente parece uma eternidade, né? 20 minutos na fila do banco, misericórdia. Mas eu preciso que as pessoas façam uma outra leitura do tempo, porque 20 minutos de intervalo, meu amigo, minha amiga, são um sopro na vida de um professor. Você tá entendendo? Porque você tem que entender que esses 20 minutos aos quais o professor tem direito em cada turno de trabalho, ele chega depois de 3 ou 4 horários, entre 2 horas e meia e 3 horas de intensa atividade docente. Nesse tempo, 2 horas e meia, 3 horas, esse professor interagiu no mínimo com 100 pessoas. Interagiu. O professor não faz mais discurso, o professor interage. Tia, posso apagar o quadro? Posso escrever na lousa? Esqueci meu caderno, pode sentar de dupla, pode copiar. Não entendi, explica de novo. Tia, eu cheguei atrasada. 100 pessoas. É a diretora que passa, o supervisor que chega, é um pai que está te esperando na porta. 100 pessoas. Por 2 horas e meia, 3 horas, o professor interage com essas 100 pessoas. E aí dá o sinal. É o momento do intervalo. É nesse momento que dá o sinal que um menino muito tímido ou uma menina muito tímida chega para você para te perguntar alguma coisa que o primo mandou perguntar a respeito das suas intimidades. Sim, lá se vão alguns minutos preciosos na vida de um professor. Os 20 minutos já não são mais 20 minutos. Depois que esclarece todas as dúvidas, ele vem transitando e a supervisora acha, professor, e vai cobrar uma planilha. Cadê a planilha? A gente está sempre devendo uma planilha, você está entendendo? E a gente precisa gastar ali uns 2 ou 3 minutos para entender de qual planilha que ela está falando. Você deve todas, você sabe disso, mas tem uma que deve estar mais atrasada. Então você já perdeu mais uns minutinhos. Aí você adentra a sala de professores. Quando você adentra a sala de professores, algum problema vai ter. Por exemplo, o banheiro vai ter fila. Você segurou seu xixi ali, 2 horas e meia, 3 horas, mas você tem que esperar mais um pouquinho, porque tem a fila do banheiro. Ou então, na hora de você encher sua garrafinha, também tem uma fila ali, não vai rolar. Aí você vai lanchar. Só que a hora que você olha o seu tempo, você pensa, poxa, mas eu não consigo lanchar nesse tempo que me sobra. Então, é quando você saca da sua bolsa aquela maçã, que você tá carregando ela ali, você não sabe nem desde quando. Você pega ela ali, murcha, um pouco escurecida, e você vai tentando roer aquilo, pensando na sua vida. Quanto menos você espera, é o sinal te alertando, olha, o recreio tá acabando. Então, esses 20 minutos que a pessoa determinou, eles são um sofrimento na vida do professor, você tá entendendo? Porque ele não serve sequer para fazer o olho do professor parar de pular. Você sai da sala ali com o seu olho pulando assim, você volta pro quarto horário, ele não parou de pular. A sua perna não parou de latejar dessas 2 horas e meia, 3, em que você ficou de pé, andando para lá e para cá, interagindo com no mínimo 100 pessoas. Inclusive tem uma pesquisa muito séria de uma revista, não sei se vocês conhecem, a revista Vozes da Minha Cabeça. Essa pesquisa diz que aproximadamente 95% dos professores repensam a sua vida nesse trajeto em que ele sai da sala de professor depois do intervalo e vai para o próximo horário. Coisas muito sérias do tipo, será que ainda dá tempo de eu aprender uma arte para vender na praia? Ou então, para que eu tô guardando esse réu primário? Então eu queria muito que as pessoas pensassem nesses 20 minutos de recreio, porque temos outros problemas. Os 20 minutos são poucos para o professor e é pouco para o estudante também. O estudante, ele sai para o recreio e se vê diante da seguinte situação. Bom, tem a fila do lanche, eu tô com fome, eu preciso comer. Tem a fila do banheiro, eu preciso fazer um xixi. Tem a fila para eu encher minha garrafinha e eu preciso conversar com os meus colegas. O que o garoto, a garota faz? Come e conversa com os seus colegas. Você tá entendendo? Ele não vai ao banheiro. Ele não vai encher a garrafinha. Então, nesse momento que o professor está saindo da sala de professores só na força do ódio, com os chakras completamente desalinhados, ele entra na sala, ele organiza a turma, quando ele termina a chamada, alguém levanta, professor, posso ir ao banheiro?
professor, eu posso ir beber água? Era o momento dele fazer isso, ele não quis fazer. Você, professor, não pode ficar saindo toda hora para beber água e ir ao banheiro. O estudante, ele tem que ir. Vai que o menino faz xixi na roupa no meio da sua aula. Como é que você vai explicar? Então, é uma situação muito delicada para a gente fingir que nada está acontecendo. E eu venho, nesse momento, pedir o apoio da sociedade, inclusive uma campanha, para que a gente repense os 20 minutos do intervalo. Isso é uma violência realmente desnecessária. Inclusive, eu tenho certeza que eu e muitos de nós educadores estamos dispostos a fazer um sacrifício tremendo de abrir mão de talvez 2 ou 5 minutos da nossa aula. A gente faz esse sacrifício, vai doer, vai, mas a gente sabe que é por um bem maior. Para que esses minutos sejam destinados a um intervalo decente, o suficiente para que o professor, ele chegue na sala de professores, ele sente, respire, lanche, beba água, faça seu xixi, fale mal do personagem do dia ali na sala dos professores e volte para a sala de aula em condições. Porque do jeito que tá, quando a gente sai para o intervalo, a gente precisa esperar um colega passar, dependendo da turma, para a gente saber para onde que a gente está indo. E nessa desorientação que a gente sai de algumas turmas, 20 minutos, meu amigo, é só para desalinhar os chakras da galera. Ok? Fica aqui o meu pedido, a minha súplica. Vamos repensar o intervalo, vamos humanizar o intervalo das escolas para a gente cuidar bem aí dessa galera aí da educação. Boa noite.